Nos anos de 1990, Colin Ireland espalhou terror pela comunidade gay de Londres. It is one of the most horrific and demanding murder inquiries for years. Em 3 meses, 5 homens inocentes morreriam nas mãos desse assassino frio e calculista. Falou que o homem que tinha matado era gay. Why are you doing this? Colin ficou conhecido como o assassino de gays e definiu uma meta bem diferente para si mesmo. Ele fez uma resolução de ano novo. Ele ia se tornar um assassino em série. Ele tirou a vida de suas vítimas numa série de crimes bizarros e cruéis. Demos de cara com uma cena horrível. Nunca vi nada igual na minha vida. Colin tinha se tornado um monstro ao longo dos anos ou era um assassino por natureza? Probably 60-70% quite a reasonable human being most of the time. But there is that side of my character that is negative, that's quite cold and calculating. Dementes. Esta é a confissão de Colin Ireland. Em 1993, ele matou 5 homens num surto de crimes que deixou a polícia frustrada e levou medo à comunidade gay de Londres. Your advice to the gay community tonight? Yes, quite simple. Be careful. Don't pick up a stranger. Don't go out on one-night stands. It's dangerous. You could be next. Os métodos e as motivações de seus crimes só seriam revelados nessa confissão franca e perturbadora. I went and got a plastic bag from the kitchen, carrier bag, and I stuck it over his head. A vida e os assassinatos de Colin nos permitem compreender a mente de um assassino em série e a jornada de 40 anos que o levou a tomar a pior das resoluções de Ano Novo. It's a destructive element to me that is highly destructive, highly cold, and very cold. And I think in some moods I'm quite happy to burn the world down if possible. Colin nasceu em 16 de março de 1954 e sua vida seria marcada por decepções e fracassos desde o início. O pai de Colin não queria se envolver na criação do filho e foi embora antes mesmo de o menino nascer. Ireland nunca conheceu o pai biológico e acho que isso é muito importante. Temos que lembrar que estamos falando da Inglaterra no início dos anos de 1950, onde ter filhos fora do casamento era muito mal visto pela comunidade local. A mãe dele, de 17 anos, tinha sido abandonada sem dinheiro nenhum e acabou tendo que ir morar com os pais na Martha Road, em Dartford. A mãe dele era realmente muito pobre. Por diversas vezes, a mãe de Ireland o mandou para outro lugar na esperança de se juntar a ele em outra ocasião. A impressão que dava é que ela queria muito dar boas oportunidades a ele, que queria dar uma boa vida a ele, mas não conseguiu. A infância de Colin foi uma época triste, assinalada por inúmeras dificuldades, privações e pobreza. Os problemas com o aluguel levavam os dois a se mudar de repente. Acho que ele sofreu muito com isso, sabe? Qualquer criança sofreria. E imagine chegar da escola e descobrir que sua casa não é mais sua casa e que sua mãe teve que mudar para outro lugar. Então, nós temos um jovem cuja infância tinha sido marcada por mudanças, rupturas e também pelo sentimento de inadequação e do que as pessoas falavam sobre ele. Em 1970, aos 16 anos, Colin fugiu para Londres e começou a circular por um fliperama que tinha péssima fama. Hoje, a gente sabe que esse fliperama era um péssimo lugar porque era frequentado por pedófilos que iam constantemente observar os meninos
Eu acho que isso mostra a associação de Ireland com as subculturas do sexo. A maioria dos assassinos em série que matam homens geralmente é gay. A maioria dos assassinos em série heterossexuais matam mulheres. Num caso como este, o próprio Ireland poderia ser homossexual ou ter uma tendência homossexual muito forte, mas não conseguir aceitar esse fato. Ele não quer aceitar isso, então acaba odiando uma parte da sua personalidade. Ao matar esses homens, ele estaria afirmando para si mesmo que não é gay e que não faz parte da personalidade dele. O fim da adolescência de Colin também foi tumultuado. Ele começou a acumular crimes na ficha policial e a passar períodos entrando e saindo de reformatórios e da cadeia. Acho que ele tinha uma ficha com umas 30, talvez 50 audiências, todas relativas a delitos menores. Roubo de carro, assalto a residências, fraude. Não agredia, não estuprava, não cometia assaltos à mão armada. Entre os períodos de reclusão, Colin arrumava diversos empregos, mas não ficava muito tempo em nenhum. Um em particular forneceria uma pista importante em relação a uma comunidade específica que mais tarde faria parte da vida dele. Acho até que chegou a ser leão de chácara numa boate gay. É praticamente impossível afirmar se ele era gay ou não. O que importa é o conhecimento que ele tinha a respeito dos lugares frequentados por gays. Colin conheceu a primeira esposa por volta de 1981. Ele trabalhava como segurança na época e acabou ficando amigo de Colin Brown. Ele era um cara grande e meio caladão, mas depois que nós ficamos amigos, ele passou a falar bastante. Foi aí que eu comecei a ir ao apartamento dele, em Holloway. A esposa dele, a Vitória, era cadeirante. Parecia que ele a amava muito e que fazia tudo por ela, sabe? Quando eu ia lá, achava a atmosfera muito boa mesmo. Eu acho interessante que a primeira esposa dele fosse portadora de deficiência. Ele podia dominá-la, já que fazia uma espécie de serviço de enfermeiro na lógica dele. Parecia que Colin tinha conseguido reconstruir a vida e fazia tudo o que podia para ser um bom membro da comunidade. Na verdade, ele e outro homem faziam a ronda pela vizinhança. A gente saía tarde da noite com uma lanterna na mão e, se visse alguma coisa contra a lei, a gente informava a polícia local. Existe sempre meio que uma noção pervertida de hierarquia, o desejo de ser alguém na comunidade. E é claro que o papel de defensor informal da vizinhança daria a Ireland a sensação de que estaria contribuindo com algo de que tinha valor. No entanto, a vida harmoniosa e respeitável que Colin tinha construído viria a desmoronar 5 anos depois, quando a esposa descobriu que ele a traía. Mas ninguém poderia prever as consequências trágicas e violentas que a juventude turbulenta de Colin, sua carreira no mundo do crime e a proximidade com a comunidade gay de Londres trariam. Em 1993, Colin Ireland matou 5 homossexuais inocentes. Mas o que o teria levado a matar? O homem que ficou conhecido como Gay Slayer era um assassino por natureza? Colin tinha tido uma infância complicada e um casamento fracassado. Em 1989, durante um fim de semana de treinamento de sobrevivência em Devon, ele conheceu sua segunda esposa, Janet Young. Eu conheci o Colin no pub que eu tinha, o Globe Inn. Ele chegou como cliente e ficou parado na porta com um uniforme de camuflagem. Era um cara bem impressionante. Todo mundo no pub parou de falar quando ele entrou. Janet logo se apaixonou pelo desconhecido, embora nem todos tivessem gostado dele no início. A menina que trabalhava no bar não gostava dele. Ela me advertiu sobre ele desde o início. Dizia que tinha alguma coisa errada, mas eu não achava. Achava ele perfeito para mim e para minha situação. Aí ele mudou aos poucos.
Os clientes não receberam Colin muito bem, e ele também não gostava de servi-los. Ele odiava trabalhar no bar. Não era um bom barman, embora ele fosse simpático. Acho que as pessoas o achavam meio assustador, porque ele era bem grandão. Estávamos juntos há 3 meses quando ele me pediu em casamento. Eu não tinha certeza se queria casar, mas ele falou: se não confiarmos um no outro, qual é o motivo para ficarmos juntos? Fizemos uma recepção pequena e o dia foi ótimo. Ele se adaptou bem. Meus filhos estavam preparados para recebê-lo. Ele gostava deles. Eu acho, na verdade, que ele se sentia aceito e normal. Porém, depois de 4 meses de casamento, ficou claro que as coisas não eram nada normais. Colin levou Janet e as crianças para passar o fim de semana na casa da mãe dela. Eles nunca mais se veriam de novo. Ireland se encaixa no perfil do psicopata clássico, sempre tirando de alguém o que ele precisa para poder continuar tendo o estilo de vida que queria. I feel that certain sides of my character, not all of me, by any means, I mean, I'm probably 60-70% quite a reasonable human being most of the time, but there is that side of my character that is negative, it's quite cold and calculating. Colin tinha se livrado de Janet e das crianças. Ele foi para o pub e pegou um dinheiro, sabe, o suficiente para se estabelecer de novo. Eu fiquei chocada. Não sabia o que tinha acontecido. Achei que tivesse morrido, sido atropelado, estivesse no hospital, preso. Depois de roubar mais de 10 mil libras de Janet e de pegar o álbum de fotos do casamento, Colin abandonou a esposa e a vida que levava atrás do balcão do Globe Inn. Acabei concluindo que ele era um vigarista que tinha me enganado e que só estava esperando uma oportunidade de pegar o que pudesse e ir embora. Colin foi para Southend-on-Sea e começou a construir uma vida nova mais uma vez. Em 1991, ele se tornou voluntário em um abrigo para sem-tetos. No momento em que o Colin chegou ao abrigo como voluntário, eu me lembro muito bem porque ele era muito alto. Ele parou na porta e disse que tinha vindo de outra organização. Era muito apaixonado pelo trabalho que fazia. Talvez mais do que qualquer outro dos nossos voluntários. E achava mesmo que estava contribuindo com a sociedade depois de ter feito um monte de coisas que ele mesmo admitia que tinham sido bem ruins. Durante 6 meses, a vida no abrigo parecia estar proporcionando a Colin tudo o que ele precisava para ter uma existência plena. Mas é claro que isso não duraria muito. O Colin era muito calmo, mas também era o tipo de cara que você sentia que era melhor não provocar. Alguns voluntários não gostavam do jeito dele, o achavam arrogante e assustador. Colin e outros voluntários continuaram brigando nos meses seguintes, até que o último episódio marcou seu destino. A gerente assistente chegou para mim e disse que o comportamento do Colin era meio inapropriado e que estava preocupada com isso. A questão foi levada ao conselho, que acabou decidindo que seria melhor mandá-lo embora. Ele achava que a demissão tinha sido injusta e sem justificativa. Também achava que ele tinha feito algo pela sociedade que não tinha sido devidamente reconhecido. Mais uma vez, ele se vê rejeitado e à margem da sociedade. Para Colin, foi a gota final. Eu acredito que a dispensa do abrigo foi muito importante. Foi parte fundamental no que aconteceu e o influenciou a fazer o que ele acabou fazendo. Para se tornar quem sempre quis ser, Colin teria que tentar uma estratégia diferente. Ele tinha lido um livro do Robert Ressler sobre seu trabalho com assassinos em série. Aí, Ireland resolveu que ia ser famoso, que ia se tornar alguém na sociedade.
Foi nessa época que ele fez uma resolução de ano novo. Ele ia se tornar um assassino em série. Colin chegou ao pub Coleraine em 8 de março de 1993. Foi nessa noite que ele começou seu legado de violência. No início dos anos 1990, o Coleraine era muito popular entre a comunidade gay e, em particular, entre os praticantes de sadomasoquismo. No início dos anos de 1990, o Coleraine ficava lotado à noite. E as pessoas que vinham aqui, os clientes se identificavam com inúmeras práticas sexuais que eram apresentadas. Então, era muito fácil para Colin Ireland escolher uma vítima. Havia uma série de sinais. Quem gostava de tal coisa usava um lenço da cor X. Quem gostava de outra usava outra cor. Colocavam num bolso ou no outro. A maioria dos homens heterossexuais não se sentiria à vontade para entrar num bar gay, conversar com o homossexual e o convencer a sair de lá com ele. Teria que se sentir confortável ou ter experiência para fazer isso. O conhecimento dele, daquela subcultura, funcionou como um passaporte para frequentar certos locais de Londres que eram bem secretos. E é esse conhecimento, esse passaporte, que permitiu que ele matasse tantas vezes uma atrás da outra. Durante a confissão, uma incursão inédita à mente de um assassino em série, Colin descreveu os fatos terríveis que tinham acontecido na noite em que havia torturado e matado uma vítima inocente. I went to Coleraine that evening. I felt if I was approached by one of that group type that tended to trigger these things in me, these masochistic men, I felt that time, I felt there was a likelihood that I would kill. Não demorou para Colin ser abordado pelo diretor de teatro Peter Walker. Os dois começaram a conversar e foram juntos para o apartamento de Walker. I went into the flat and I bound him to I tied him to the bed. Antes de matar Peter Walker, Colin tentou extorquir a vítima impotente. Ele o obrigou a revelar sua senha de banco, queimando os testículos de Walker com um isqueiro. I went and got a plastic bag from the kitchen, carrier bag, and I stuck it over his head. Já quase de manhã, Colin saiu do apartamento de Walker, sacou 200 libras num caixa eletrônico e voltou à sua vida em Southend. Eu imagino que Ireland deveria estar doido para ler sobre a morte de Peter Walker nos jornais, para ver nos noticiários, tanto nos locais quanto nos nacionais. E é claro que quando o assassinato de Peter não apareceu nas capas dos jornais, não chegou nem a ser noticiado, Ireland assumiu as rédeas e fez duas coisas. A primeira foi telefonar para um grupo de apoio e a segunda foi ligar para o jornal The Sun. Eu já atendi milhares e milhares de ligações, mas nunca nenhuma como aquela. O cara parecia ser bem normal, bem comum. Aí começou a falar sobre 2 cachorros trancados num apartamento. E eu ficava dizendo, desculpe, mas não é matéria para o nosso jornal. De repente, ele soltou a bomba e disse que tinha ligado porque queria que alguém fosse soltar os cachorros, já que ele tinha matado o dono. Malinsky não sabia na época, mas a ligação que tinha atendido marcava o início de um surto de crimes cruéis de um dos assassinos em série mais frios e calculistas do Reino Unido. Falou que o homem que tinha matado era gay e que gostava de sexo bizarro. Foi assim que ele disse. Tentei fazê-lo continuar falando para obter o máximo de informações. A polícia foi acionada e o investigador Martin Finnegan foi correndo para o local. O zelador abriu a porta. Entramos sem precisar arrombar nada. Os cachorros estavam na sala e o quarto estava todo revirado.
Era o tipo de cena que se esperaria de um assalto. Logo ficou claro que o telefonema não tinha sido um trote. O corpo sem vida de Peter Walker estava bem ali. O corpo foi encontrado na cama. E nós sabíamos que ele tinha sido assassinado. O assassino tinha dito outra coisa ao telefone, que tinha amarrado a vítima igual a uma galinha. Foi o que ele disse. Tinha um preservativo no nariz, e um na boca e 2 ursos de pelúcia em cima do peito, arrumados na posição 69. A autópsia revelou que ele tinha morrido asfixiado. Sufocado com o próprio vômito, vimos que tinha sido estrangulado e que as ataduras tinham sido retiradas após a morte. Então estávamos lidando com um assassino bem frio. O homem misterioso poderia querer avisar a polícia sobre seus crimes, mas isso não queria dizer que desejava ser pego. Ele não tinha deixado nenhuma pista e parecia ter cometido o homicídio perfeito. Com a cobertura da imprensa da morte de Walker e a investigação em andamento, Colin ficou quieto nas semanas seguintes. Na maioria dos surtos de assassinos em série, geralmente existe um intervalo maior entre um assassinato e outro. Geralmente, esses assassinos costumam conseguir a satisfação psicológica que queriam obter no primeiro homicídio. Aí não sentem vontade de matar de novo tão rápido. A polícia não conseguiu achar provas conclusivas para capturar o assassino de Walker e a investigação acabou chegando a um beco sem saída. Feliz com o fato de ter conseguido escapar, Colin voltou a Londres para dar prosseguimento à resolução de se tornar um assassino em série. Colin tinha decidido se tornar um assassino em série e já tinha feito sua primeira vítima. Agora ele estava pronto para matar outra vez e estava cada vez mais próximo de atingir seu objetivo. Em 28 de maio de 1993, o bibliotecário Christopher Dunn, de 37 anos, abordou Colin no Coleraine. O Christopher Dunn também era gay. Ele se interessava por sadomasoquismo e frequentava o pub Coleraine. Ireland tinha uma espécie de passaporte para o local, já que conhecia os códigos e também a subcultura. Ao confessar, Colin revelaria como tinha se tornado um assassino frio e calculista. We got talking, realised he was the type. I went back to his place in North London, Willesden I think it was, and I'd gone quite prepared this time to kill them. And I bought a very inexpensive pair of handcuffs, and I was carrying a small torch, a maglite and a pouch, and a couple of other things, a lock knife and a Leatherman, which is like a multi-tool device. And I'd got a book and a pen, and I was going to have him repeat his PIN number. I strangled him. I had a bit of cord. On both of those occasions, I stayed with the bodies until 6, half past 6 in the morning, because I didn't, that was a vulnerable time, because I still had stuff on me that would have been a bit awkward if I'd been stopped by a policeman. Colin saiu da casa de Christopher Dunn antes do amanhecer. Em 28 de maio, encontramos o corpo de Christopher Dunn morto na casa dele em Whetstone. E mais uma vez, a cena era bem montada. Ele estava amarrado com um arreio nu, com exceção do arreio, e tinha marcas de estrangulamento. Mesmo com o cadáver diante deles, os policiais não achavam que tinha sido um assassinato. Entendo que a investigação levou a polícia a acreditar que tinha sido uma brincadeira sexual que tinha acabado em tragédia. Não havia motivo para acreditar que a morte não tinha sido acidental. Foi assim que foi tratada e não como homicídio. Como havia duas equipes diferentes trabalhando nos homicídios de Walker e Dunn, as semelhanças entre os casos foram ignoradas. 6 dias depois, Colin estava de volta a Coleraine. Parecia que ele tinha conseguido se safar pela segunda vez e estava procurando uma nova vítima.
Desta vez, quem chamou sua atenção foi Perry Bradley, de 33 anos. Ireland teve que convencer Bradley Ele teve que convencê-lo a deixar que ele o amarrasse. We went back to the flat, and I don't think he was so much into the S&M, but I said I had to. So it's going to be a long night. I suggest you get some sleep if you can. And I just sat and listened to the radio, and he actually went to sleep. And while he was asleep, I told him with the noose, and he hardly struggled. Mais uma vez, Colin passou a noite sentado com o cadáver. I think that affected me mentally to quite a degree. I think maybe if I'd have killed these people and gone, I wouldn't have been affected mentally so much, but sitting in with these bodies for sort of like 5 or 6 hours on some occasions, watching them gradually sort of lose, get blotchy as they do and cold, and it wasn't something that I don't think I could cope with, to be honest. I wasn't dealing with it too well. Com a intenção de cometer o homicídio perfeito, Colin tinha muito cuidado com as cenas dos crimes. Durante a confissão, ele revelou como tinha recriado a cena de uma série policial de TV. Got this one off the bill, and that was taking the batteries out of the torch and wiping prints off the those and putting them back in with gloves on. You ought to ban that program. Quando Colin Ireland saía da cena do crime, levava tudo o que havia tocado com ele. Ele não deixava sangue, sêmen, cabelo, fibras digitais. Na viagem de volta para Southern-on-Sea, Colin se livrou dos itens incriminadores que tinha retirado da casa de Dan. Ele os jogou do trem em movimento para poderem se misturar ao lixo próximo aos trilhos. Colin estava realizando sua resolução de ano novo. Estava se tornando um assassino em série bem rápido, o que na cabeça dele o catapultaria para um mundo de fama e celebridade. O Colin me ligou depois de sair do abrigo e perguntou se ele podia tomar um chá comigo de vez em quando para não perdermos contato. Contou a mim e a minha esposa na época que estava fazendo treinamento de sobrevivência nos fins de semana. Depois a gente descobriu que era mentira, que ele estava indo para Londres para matar pessoas. No dia 7 de junho, apenas 3 dias depois do assassinato de Christopher Dunn, Colin fez outra viagem de trem de Southend para Londres. Lá ele foi direto para um local familiar, o Coleraine. O fato de Colin Ireland voltar ao Coleraine mostra como estava confiante de que ia conseguir escapar de novo. Ele tinha descoberto uma fórmula, tinha identificado o estilo de vida secreto dos clientes que frequentavam o pub e ele tinha certeza de que sua abordagem estava funcionando. Andrew Collier, de 33 anos, se aproximou de Colin. Os dois começaram a conversar e logo foram para o apartamento de Collier, onde Colin montaria uma cena extremamente bizarra. Quando conseguimos entrar no apartamento de Andrew Collier, demos de cara com uma cena horrível. Nunca vi nada igual na vida. Andrew Collier estava deitado de costas, com o gato em cima do peito, estava nu e tinha 2 preservativos na boca. Tinha outro preservativo na cauda do gato e o pênis de Collier tinha sido introduzido na boca do animal. Agora tente imaginar essa cena, era estranha demais. Foi só depois da confissão de Colin que os investigadores entenderam por que ele tinha montado uma cena tão sinistra. I felt real anger towards him because he thought there was going to be a normal sexual encounter, which there wasn't going to be, and then had AIDS and no time to be warned me. I was on sort of almost like a roller coaster thing, and I felt, there was more I was doing, Ao vasculhar a casa de Andrew Collier, o assassino descobre documentos médicos mostrando que a vítima era HIV positivo.
Daí, como consequência dessa descoberta, ele estrangulou o gato de Collier e realizou procedimentos post-mortem de natureza muito hedionda. Ireland também estava tentando conquistar a simpatia do público, dizendo, além de ser gay e curtir sadomasoquismo, esse cara também era HIV positivo. Colin agora já tinha assassinado 4 homens gays de forma cruel, mas a imprensa ainda não estava fazendo nenhum alarde. Seu trabalho duro não estava sendo reconhecido e Colin não ia mais ficar em silêncio. Ireland, mais uma vez, decidiu fazer parte da investigação. Ele ligou para a polícia. Quando Colin falou com o meu colega de delegacia em Battersea, perguntou por que tínhamos abandonado a investigação no caso de Peter Walker. Como não estava tendo fama nem notoriedade, aí deu o nome de todas as vítimas e deixou bem claro que havia matado as 4. Why are you doing this? But why in particular homosexuals? Ele disse, vou continuar até me pegarem. Eu vou matar mais. Eu sempre quis cometer o homicídio perfeito. A polícia estava atônita, chocada. O inquérito ganhou proporções colossais. Assim teve início uma das maiores investigações policiais da história recente. Os investigadores estavam determinados a capturar o assassino, que além de matar homossexuais, brincava com a polícia. It is one of the most horrific and demanding murder inquiries for years. Ligação entre mortes de homossexuais. Assassino diz que vai matar 1 por semana. A Scotland Yard concedeu uma coletiva de imprensa extremamente dramática e fez um anúncio também muito dramático, dizendo que tinha um assassino de gays à solta. Advice to the gay community tonight. Yes, quite simple. Be careful. Don't pick up a stranger. Don't go out on one-night stands. It's dangerous. You could be next. Em meados de junho de 1993, apesar dos esforços policiais, Colin atacou novamente. Depois ligou para a polícia e disse que deveriam procurar um corpo nos escombros de um incêndio. Recebemos então uma ligação da polícia de Lucian dizendo que as janelas do apartamento estavam pretas e tinha fumaça saindo. E lá dentro acharam o corpo de Emanuel Spiteri. A 5ª vítima foi um chefe maltês chamado Emanuel Spiteri. Aí, Ireland cometeu um erro porque voltou mais uma vez ao pub Collier. Didn't talk to him then. I saw him on the tube station a little bit later. Got talking to him then, and he said he'd seen me a couple of times in the car and he was interested physically. We went via a couple of different train journeys to his flat. I put a noose around his neck, but then I reached the point where I couldn't stop myself anyway. It was almost like a steamroller effect. It was if you could call it a steamroller effect of whatever. De novo, a metodologia era a mesma. Ataduras, algemas, tudo removido depois do assassinato. Mas dessa vez, antes de ir embora, ele fez uma pilha com as roupas e os lençóis no quarto e ateou fogo. Fez isso para causar um impacto maior. E eu tenho certeza de que foi por isso. Se analisarmos as cenas dos crimes, do 1º ao 5º, que foi quando botou fogo na casa de Spiteri, vemos que a coisa estava crescendo. Ele disse que era uma montanha russa e tenho certeza de que era. Mas agora, o assassino cuidadoso estava ficando desleixado. Ele não conseguia mais controlar o vício de matar. Police hunting the killer of 5 homosexual men in London have been appealing for help at a big gay rights demonstration in the capital. Me lembro muito bem da parada gay daquele ano. Tens of thousands of homosexuals streamed through central London in their annual gesture of pride and identity. But this year it was against a somber background. Police and stewards handed out thousands of leaflets appealing for information about the serial killer
who's murdered 5 times and is terrorizing London's gay community. O medo era palpável mesmo. É claro que a imprensa só piorava as coisas. Eu não lembro em que jornal vi, mas tinha uma manchete escrito eliminador de maricas. E outros usavam o termo assassino de gays. A comunidade gay estava em alerta máximo, mas apesar da grande caçada policial, Colin continuava solta. No início de 1993, Colin Ireland fez uma resolução de ano novo sinistra. Ele se tornaria um assassino em série. 6 meses depois, já tinha matado 5 homens em Londres e conseguido escapar da grande investigação policial para capturá-lo. Southend-on-Sea. Acho que foi em junho daquele ano que o Colin foi me visitar e a gente ficou vendo TV. Estava passando uma matéria sobre os assassinatos em Londres no noticiário. Aí o Colin virou para mim e perguntou: o que você acha disso? E respondi: é mais um doido solto por aí. Não tinha ideia de que era ele. Londres. Com a comunidade gay em alerta máximo, começou a surgir o perfil do assassino. A polícia recebeu uma pista muito valiosa de uma testemunha através do grupo de apoio gay Gallup. Ele contou o que tinha visto na noite em questão em que Spiteri tinha morrido. Falou que estava em Charing Cross quando viu os dois juntos, que eles entraram num vagão e que tinha 2 meninas lá dentro também. Aí as testemunhas que estavam no metrô que ia de Charing Cross para Reader Green nos forneceram um excelente retrato falado e uma ótima descrição de Spiteri e Ireland. Com as informações das testemunhas, a polícia agora sabia o trajeto que Colin e Spiteri tinham feito até o apartamento da vítima. Eles logo conseguiram uma imagem de uma câmera de segurança de Spiteri com um homem bem alto. A imagem e o retrato falado foram divulgados imediatamente. Richard Higgs, antigo colega de Colin, se lembra do comportamento estranho do amigo em sua última visita. Ele chegou lá em casa de noite, acho que era domingo à noite. Estava muito nervoso, agindo de forma muito estranha. E a gente ficou bem confuso com aquilo, bem pouco à vontade, e queria que ele fosse embora dali. Aí dei uma carona para ele até o lugar onde morava na época. Ele ficava falando na terceira pessoa, muito esquisito, sussurrando e resmungando. Era muito ruim ficar perto dele, a gente só queria se afastar, basicamente. Colin começou a entender que não demoraria muito para alguém reconhecê-lo por causa das imagens divulgadas na imprensa e decidiu agir. A essa altura, acho que Colin Ireland começou a ver o que ia acontecer. Então, ele entrou em contato com a polícia através do advogado. Ele preparou uma declaração dizendo: sim, era eu que estava com Spiteri. Fui ao apartamento dele em Reader's Green, mas tinha outro homem lá. E como eu não queria fazer sexo a 3, dormi na entrada de uma igreja e voltei para Southend. Aí então mandamos uns policiais correndo para lá para prendê-lo ainda no escritório do advogado. Finalmente, a polícia acreditava que tinha detido o homem certo. Mas Colin achava que os investigadores não tinham nenhuma prova. Ele não abriu a boca. Ficou olhando para mim, impassível, o tempo todo. Era muito, muito irritante. A única reação que teve foi quando falei que tínhamos encontrado uma digital dele no apartamento de Colin. Colin tinha cometido um grande erro no assassinato de Andrew Collier. Em algum momento na noite do homicídio de Collier, houve uma confusão do lado de fora. Colin tinha ido até a janela para ver o que estava acontecendo e deixado sua impressão digital. Foi aqui que o tumulto aconteceu. Colin e Ireland foram até a janela para ver e foi aí que Ireland deixou a digital que a polícia encontrou. Quando ele soube
Da impressão digital que achamos no apartamento de Collier, só a expressão dele já mostraria ao júri que era culpado, porque ficou completamente surpreso. Ele não conseguia acreditar que tinha cometido um erro. Enquanto estava detido, Colin avaliou sua situação. Ele achou que tivesse tomado todo o cuidado para não deixar nenhuma prova. Mas a digital no apartamento de Andrew Collier botava tudo a perder. A polícia iria indiciá-lo pelos homicídios de Andrew Collier e Emanuel Spiteri, mas poderia não ter provas suficientes para acusá-lo pelos outros 3. Ele já estava detido há 4 semanas, quando eu acho que ele provavelmente pensou no que faria a seguir, porque ele estava fora dos holofotes. E ele não tinha o rótulo de serial killer, porque só foi acusado de 2 crimes. E isso não era o que ele queria. Assim ele disse aos policiais, ele disse à polícia que queria confessar os 5 crimes. Aí conseguiu o rótulo de assassino em série. Colin começou a fazer uma confissão sincera e assustadora. Ele era o responsável pela morte de 5 integrantes da comunidade gay de Londres. Ireland era extremamente narcisista. Ele queria crédito pelos crimes e se orgulhava do que tinha feito, como muitos assassinos em série. Eles ficam satisfeitos com o que fazem. When this comes to trial, any judge worth his salt is going to find me guilty and he will imprison me. And by doing so, allow me to not offend again for some time. Ireland só confessou porque queria atingir aquela meta que tinha estabelecido na virada do ano de 1992 para 93, a resolução de Ano Novo, que era ser famoso. Durante os interrogatórios, Colin e Ireland demonstravam um certo grau de satisfação, já que naquele estágio avançado, ele ainda podia contar detalhes que não conhecíamos. Só ele poderia nos explicar tudo. E acho que isso fez com que se sentisse importante, realizado e talvez até superior. No tribunal, no dia 20 de dezembro de 1993, Colin se declarou culpado pelo homicídio dos 5 homens. A serial killer who preyed on homosexuals has been jailed for life for murdering 5 men in London earlier this year. The judge recommended that he never be released, saying, "To take 1 human life is an outrage. To take 5 is carnage." O que havia levado Colin Ireland a matar? Justo ele, um homem que havia vigiado as ruas da vizinhança e sido voluntário em abrigos. Muita gente diria que Colin Ireland era um cara legal que trabalhava num abrigo em South End e jamais acharia que ele poderia ser um assassino. Era outra pessoa. Eu acho que fiquei muito surpreso, sabe? É só o que eu posso dizer. Olha, a principal característica dele é que ele gostava de estar no controle. Se analisarmos os assassinos em série, algumas características comuns são a solicitude e a gentileza. Eles simulam um comportamento que sabem que o mundo espera que eles tenham. Eu já pensei se Colin Ireland seria um assassino por natureza ou então um produto de uma infância muito difícil. Deve ter acontecido algo 1 ou 2 anos antes para essa ideia passar pela cabeça dele para dizer, eu vou matar. Na verdade, ele tinha uma meta que muitos assassinos em série têm, que é ter status. Independentemente da motivação por trás dos assassinatos cometidos por Colin, até ele concordou que era um perigo para a sociedade. Colin Ireland tirou a vida de 5 homens inocentes. No dia 21 de fevereiro de 2012, ele morreu na prisão com a dignidade que tinha negado às suas vítimas, aos 58 anos, de causas naturais. Versão brasileira,
Tempo Filmes, São Paulo.